eu tinha a visão de começar a aprender com a inteligência coletiva. Eu queria me rodear de um grupo de pessoas que estavam usando lançamentos para gerar grandes coisas, e eu queria aprender com os erros e acertos dele. E foi essa a ideia que eu comecei a montar um grupo que hoje se chama Platinum. Na época não era só de faixas pretas, né? Na época era de pessoas que faziam 6 em 7. Eventualmente esse grupo foi ficando mais forte, né? E hoje em dia é um grupo que tem 165 pessoas. Cada uma dessas pessoas já fizeram, no ano passado, 2 milhões de reais. Então, é o que eu considero uma faixa preta. E o que a gente faz lá? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7 versão em casa. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. E o tema de hoje que a gente vai discutir é Platinum. O que é isso? Como que funciona? Para que serve? Enfim. Tudo bom, Érico? Tudo bom. E você? Tudo jóia, tudo jóia. Tamo aí, né? Estamos aí, mais um dia de quarentena. A quarentena um podcast 6 em 7 em casa. Quarentena continua, mas o podcast não pode parar. Vamos lá. Então, o tema de hoje, Platinum. Primeiro, explica pra galera. Pode ter gente que saiba o que é, que sabe o que é Platinum. Pode ter gente que não sabe o que é Platinum. Só para garantir que vai estar todo mundo aqui na mesma página. O que é Platinum? Platinum é um produto, é um serviço, é um grupo que eu montei há cerca de 2013, eu acho que foi a primeira vez, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 a 6 anos eu montei esse grupo. Na época, a minha intenção era criar um grupo, me rodear de faixas pretas. Olha só, uma vez que você chega à faixa preta, isso é, 2 milhões de faturamento em lançamentos, eu tinha a visão de começar a aprender com a inteligência coletiva. Eu queria me rodear de um grupo de pessoas que estavam usando lançamentos para gerar grandes coisas, e eu queria aprender com os erros e acertos dele. E foi essa a ideia que eu comecei a montar um grupo que hoje se chama Platinum. Na época não era só de faixas pretas, né? Na época era de pessoas que faziam 6 em 7. Eventualmente esse grupo foi ficando mais forte, né? E hoje em dia é um grupo que tem 165 pessoas. Cada uma dessas pessoas já fizeram, no ano passado, 2 milhões de reais. Então, é o que eu considero uma faixa preta. E o que a gente faz lá? A gente se encontra 3 vezes por ano. A gente tem um grupo de Telegram. E nesses encontros, nesse grupo de Telegram, a gente divide aquilo que funciona e aquilo que não funciona na aplicação de lançamentos do nosso negócio. Então, eu não aprendo só com os meus erros e acertos. Eu aprendo com os meus erros e acertos e com os erros e acertos de outros 65 players nesse mercado que estão errando e acertando também. Desse jeito, a gente vai muito mais longe, porque quando você está no campo de batalha sozinho, você só tem um certo universo de testes que você consegue fazer. Testes, experiências. E quando você está no campo de batalha com outros 65 pessoas de nível parecido com o seu, o que vai acontecer? Você vai tender a aprender com os erros e acertos deles também. Isso faz com que a sua aceleração de crescimento, de conhecimento, vá muito mais longe. E por que você formalizou isso num grupo? Por que você não, sei lá, simplesmente não chamou a galera e criou isso de uma forma mais informal? Porque grupos informais, na maioria das vezes, com a minha experiência no passado, não funcionavam. Um grupo sem uma liderança, sem uma curadoria, ele tende a se dissipar com o tempo. Então, eu queria organizar isso, né? Então, eu queria organizar isso, e os grupos informais, né? Eu tenho vários grupos de WhatsApp informal, eles não tinham uma certa organização, não tinham uma certa liderança, e eles não tendiam a ir tão longe. Então, ao formalizar esse grupo e cuidar da curadoria desse grupo, então a nossa equipe tem uma curadoria de pessoas que a gente tem dentro e não tem,
e da organização, tomar responsabilidade e liderança nessa organização. Fez com que esse grupo tivesse esse tipo de resultado no longo prazo. Então, grupos informais, eles são até bons, mas eles tendem a ter menos vida útil. Desentendimentos no grupo, nas lideranças, tendem a deixar o grupo mais fraco no longo prazo. Então, quando você entra num grupo que tem uma liderança, que tem uma organização, é que nem uma empresa, né? Uma empresa tem liderança e tem organização. Isso faz com que a empresa vá mais longe. Se ela não tem liderança e organização definida, talvez ela não vá tão longe quanto ela poderia. E eu acho também que tem uma coisa muito de comprometimento. Tudo que você, de alguma forma, se compromete, quanto maior for o comprometimento, eu acho que maior é o resultado, maior é o engajamento, mais você tende a dar atenção para aquilo. Então, uma coisa que é simplesmente alguém te chamou para entrar num grupo de WhatsApp e se está falando alguma coisa, sua vida acontece e aquilo não vai ser, aquilo vai ter prioridade quase zero para você. Diferente de um grupo que é formal, que você investiu para estar lá, então, principalmente comprometimento de investimento, eu acho que aquilo sobe no grau de prioridade para você e você tem mais participação das pessoas mesmo, né? Então... É um grupo que deixando bem claro, é um grupo que custa R$137 mil por ano para participar. Então é um investimento grande. Porém, num negócio onde já fatura mais de R$2 milhões por ano, uma sacada, um aprendizado, um erro que você deixa de cometer, tende a ser múltiplas vezes esse valor. E é por isso que o Platinum ele tem uma taxa de renovação tão grande, nos altos 80%. Eu não sei exatamente, eu esqueci de olhar, a gente tem essa taxa, mas é mais de 80% de renovação. Então, mais de 80% das pessoas ficam no Plat e renovam. É um grupo que a gente tem mais renovação. Por quê? Porque uma sacada vale muito mais do que R$137 mil ao ano nesse processo. Saquei. E quais são os pré-requisitos para poder entrar no Plat? É só ter R$135 mil? Não, é 137. Não. 137, isso. 137 à vista. Não, não é. Esse é um grupo focado em 3 valores principais. Integridade, crescimento, olha só. Integridade, crescimento e contribuição. Então, primeiro, a pessoa tem que ter um alto nível de integridade. Se é uma pessoa que conseguiu esses R$2 milhões sem muito esqueminha, sem letra miúda de contrato, sem passar a perna a ninguém, sem estar operando na parte cinza da vida do marketing digital. Então, a gente, esse é um valor, a gente tem integridade, a gente é o que a gente fala e a gente não tem esqueminha. Segunda coisa, contribuição. A pessoa não pode simplesmente querer chegar lá, agora sentar e esperar todo mundo contribuir para ela. Todo Platinum é esperado a contribuição. Então, em todo desses 3 encontros que acontecem por ano, todo Plat é esperado que ele faça uma apresentação de 15 minutos sobre o que aconteceu nesse seu período, que fez a diferença para ele, erros e acertos. E a gente cada um propõe uma apresentação dessa, são 65 apresentações, e os próprios Platinums votam nas que eles querem ouvir, porque não dá para ver todas as 65, né? Então eles votam mesmo, mas o Platinum que não está disposto a contribuir, por algum motivo, ele não é um Platinum bem-vindo. Eventualmente, ele fere um desses valores. E o outro é crescimento. A gente está lá para crescer junto, a gente está lá para aprender. Então, Platinums estagnados, os faixa preta gordo, acomodado, não são bem-vindos. Então, você está gordo, eu falo gordo não no sentido de obeso, mas não é incomum nas artes marciais a pessoa chegar à faixa preta e depois acomodar, né? Esquecer de treinar, esquecer de crescer. Não, lá são pessoas que buscam o crescimento. Então, se a gente percebe que uma pessoa não está buscando crescimento, não é um grupo para ela. A gente tem um DNA de crescimento, a gente procura o crescimento de forma íntegra, através da contribuição. Tem essas 3 coisas. E o mais importante, ele tem que ser um faixa preta, isso é, no ano passado, né, no ano anterior de calendário, isso é, a gente está em 2020, para ele entrar em 2020, no ano de 2019, ele tem que ter faturado pelo menos R$2 milhões. Então, esses são os critérios óbvios, né? E aí tem que ser cenários mesmo, que a gente analisa caso a caso. A gente se pergunta quando a pessoa entra, se é uma pessoa que vai adicionar o nosso crescimento, se é uma pessoa íntegra, se é uma pessoa que contribui, que está preparada para contribuir. Então, tem uma análise meio 1 a 1 mesmo,
sobre o que a gente sabe daquela pessoa no mercado, sobre o que a gente acha que vai ajudar a dinâmica do Platzi. No Platzi foi onde as insights do Platzi foram responsáveis pelo meu crescimento. Então, eu tenho muito carinho. Então, eu controlo muito quem entra. Na maioria das vezes, em cerca de 80% das pessoas que entram no Platzi são pessoas que vieram do Insider, que é um grupo de base. São faixas brancas, azuis e verdes e marrons, né? Então, cara que nunca fez um lançamento, cara que já fez um lançamento em uma venda, depois ele já fez um lançamento interno em uma venda, depois já fez 6 em 7. Então, pessoa que vai crescendo na divisão de base, nossa, que é um Insider, é a base, né? E são a maioria das pessoas que são aceitas no Platzi, são pessoas que a gente já conhece. Então, um dos jeitos de você entrar no Platzi é você vir dessa divisão, porque a gente já te conhece. É mais raro a gente aceitar um Platzi, bem mais raro a gente aceitar um Platzi. De supetão, se a gente não conhece muito ele. Então, muitas pessoas aplicam, a gente tem um tempo para conhecer, entender, discutir, ver. Às vezes não é a hora. Muitas pessoas entraram, estão dentro do Platzi e foram negados a primeira vez. Então, tem muita coisa do timing também. Mas, em sua grande maioria, as pessoas que entram no Platzi são pessoas que vieram do Insider. Mas não é mais raro, mas pode acontecer de não ser. Pode acontecer de não ser. Esse ano, acho que 3 ou 4 não vieram do Insider. Então, pode acontecer, sim. E no Platzi, se a pessoa, por exemplo, é um empresário, é uma grande empresária ou grande empresária do mundo offline, mas, cara, vamos dizer assim, é zero online. A pessoa não tem qualquer audiência, não sabe fazer marketing, não no online, mas é muito bom no offline. E essa pessoa quiser se aplicar para o Platzi, ela é o tipo de pessoa que você espera para poder entrar? Como é? Não é. Como ficaria? Não é porque ela não é um faixa preta na minha arte, né? Então, o que acontece? O cara sendo faixa preta de Kung Fu não quer dizer que ele entra num grupo de faixa preta de Jiu-Jitsu. Um cara de faixa preta de Jiu-Jitsu não é o jeito que ele entra no faixa preta de Kung Fu. Então, o fato dele ser faixa preta na vida no marketing convencional, que está no empreendedorismo convencional, não torna uma pessoa ideal para esse grupo específico. Então, esse caso, eu vou recomendar ele que virar um faixa preta em lançamentos. E aí a gente tem um programa para trilhar esse caminho, que é o Insider. Esse é o programa. Se você ainda não faz 2 milhões por ano, o Platzi não é para você, que você tem que entrar no Insider. Desde se você está do zero, isso é a faixa branca, ou se você já faz um 6 em 7, que é a faixa marrom. Mas é importante você trilhar os caminhos de acordo com a sua habilidade naquela arte. A gente faz faixa preta em matemática, a gente faz faixa preta em biologia. Entendi. E, cara, alguém que já fatura... A pessoa que fatura 2 milhões por ano é uma pessoa que já tem um negócio relativamente sólido, vamos dizer assim. Já tá no top 1% aí. O que essa pessoa que já tá nesse nível pode aprender lá no Platzi? Muita coisa. Você vê o nível da faixa preta, tem 4 níveis. 2 milhões por ano, 10 milhões por ano, 30 milhões por ano, que é o 3º grau, e 100 milhões por ano, que é o 4º grau, que temos 3 pessoas em 4º grau. E o que te leva a faturar 2 milhões não é o que te leva a faturar 100 milhões, Hugo. Tem muita coisa a aprender nesse processo. Então, uma pessoa que entra com 2 milhões, ela vai procurar sempre foco no próximo grau. Ela vai procurar crescer o negócio dela para 10 milhões, que é completamente diferente. A estrutura do negócio de 10 é diferente da de 2. A estrutura do negócio de 30 tem de ser diferente da de 10. A de 100 é completamente diferente da de 30. Eu sei disso, porque eu estou no 4º grau. Então, cada passo, a gente não tem ninguém que busca mais do que o 4º grau. Mas mesmo assim, a grande sacada é o seguinte: por melhor que você seja em alguma coisa do seu negócio, você tem falhas em outras partes. Não tem como ser bom em tudo, né? Tem gente que é bom em X, mas não é bom em Y. E quando você está num grupo onde você está aprendendo com o erro de todo mundo, você não precisa testar tudo. Olha que louco. Mesmo a pessoa que está em 2 milhões, ela tem coisas que ela ainda não testou, por pura falta de tempo, foco. E aí uma pessoa vai lá e testa e dá de presente para ela o que funciona e o que não funciona. Né? Um protocolo que tende a funcionar e um protocolo que não tende a funcionar. Isso economiza tempo. Com a economia de tempo e menos erros, não quer dizer que não comete, mas menos erros, ela tende a subir de grau mais rápido. É como se você está passando uma fase do videogame que algum colega já passou. Eu lembro de quando a minha empresa estava crescendo, por exemplo, a gente não entendia nada de RH, mas uma empresa de 9 dígitos precisa de um RH muito bom.
E foi aí que eu tornei e falei com... Às vezes eu falo diretamente com pessoas que têm aquela experiência. Por exemplo, quem tinha muita daquela experiência era o JP, né, o do Hotmart. Ele ajudou muito a gente no RH. Né, a criação. Com certeza. E isso é só um exemplo simples de um crescimento de faixa preta. Coisa que a gente nunca imagina que vai ter quando a gente fatura só 2 milhões por ano. Só, né? Mas se a gente fatura 2 milhões por ano, imagina que precisa de um RH. Então, tem muita coisa que as pessoas que já passaram pela fase... E o próprio JP também aprende muito com a gente. Né, mesmo? Ou eu aprendo muito com faixa branca de segundo grau, porque ele testa algumas coisas que, quando eu coloco no meu negócio, tem uma amplificação de faixa preta, né, de segundo grau, você quer dizer. Faixa preta, exatamente. Show. E, cara, como é que a pessoa que preenche os critérios, ela pode se aplicar? Ela recebe um convite de alguma forma? Como que funciona o processo de aplicação? Na maioria das vezes, isso acontece num evento ao vivo da fórmula de lançamento. Em termos de 99% das vezes. Então, é muito raro a gente aceitar um Plat durante o processo. É mais raro. Então, se você quiser aplicar para o Plat, se você já faz 2 milhões de reais por ano em lançamentos, é faixa preta e quer entrar num grupo de 60 e outros, né, 65 no momento, de outras pessoas, o seu caminho é ir no evento ao vivo da fórmula. Né? A gente chama de 456, que vai acontecer dia 4, 5, 6 de dezembro. As pessoas perguntam, vai acontecer ou não vai acontecer, Érico? Muito cedo para dizer. Eu acho que dezembro está muito longe. A nossa chance de ter resolvido essa parada para dezembro é uma chance real. Mas se porventura não for possível acontecer, o responsável acontecer, a gente vai fazer virtual. Mas é importante você participar desse evento. E lá a gente abre as aplicações, tanto para o Insider, que é o nosso programa que leva do 0 ao 6 em 7, ou do 0 a 1 milhão, na verdade, do 0 à faixa preta, pensa bem, do 0 até você criar um negócio, né? R$20 por ano, esse é o programa, esse é o caminho, e uma vez que você chega à faixa preta, lá você tem uma aplicação. Dentro desse negócio, a gente entrega, você aplica, você preenche uma aplicação, essa aplicação é considerada, e a gente te dá uma resposta. Mas é importante só aplicar caso você tenha... A gente não aceita pessoas sem os critérios mínimos, por exemplo, ser um faixa preta. É um grupo de faixa preta mesmo. Entendi. E você acredita que o jeito que o Plat ele é configurado, ele é um incentivo para a galera fazer um 6 em 7? 6 em 7 não, para chegar na faixa preta? Ele é um objetivo concreto, né? Muitos dos insiders admiram os faixas pretas. E essa admiração benéfica, e eu falo de admiração mesmo, faz eles quererem se tornar um. E dá um objetivo concreto para que eles se tornem. Então, eu acho que o Plat, muita gente cresceu muito dentro do Insider simplesmente por um objetivo de comprar. Cara, um dia eu vou estar no Plat. E eu costumo dizer que todo o programa do Insider, o objetivo do programa do Insider é fazer 6 em 7. O objetivo do programa do Insider é levar o cara à faixa preta. Eu não estou interessado no 6 em 7. Estou interessado na faixa preta. E eu entendo que isso é 2 milhões por ano. E algumas pessoas levam 1 ano, outras pessoas levam vários anos. Né? É como música, como artes marciais, cada um tem seu tempo. É importante respeitar isso. Mas toda a didática, todo o processo é para isso. É uma plantação de faixas pretas. Ano passado foram 18 faixas pretas criadas. 18. Isso é muito bom. Esse ano eu quero que sejam mais. Tem muita gente aí no forno. Tem muita faixa marrom de terceiro grau. O que é um faixa marrom de terceiro grau? Faz 1 milhão por ano, não 2. Tá? Ali no limiar para conseguir a faixa preta. Então, mas toda didática é a construção para a faixa preta mesmo. Entendi. E você tem você já externou publicamente que você tem um propósito, uma meta, uma das suas metas é colocar 1000 lançadores lá no seu palco do UFL ao vivo, e para a pessoa subir no palco ela tem que ter feito um 6 em 7. Você quer um palco com 1000 pessoas que fizeram um 6 em 7 no mesmo evento ao vivo. Certo. É por isso que eu tenho essa pulseirinha no braço, para me lembrar disso. Exatamente. E um também para me lembrar em podcast. Para não esquecer. Agora, para o Plat, existe alguma meta nesse sentido? Por exemplo, ter um Plat com 1000 pessoas, ou sei lá, algo do tipo? A verdade é que devia ter, mas não tenho. Sinceramente, não tenho. Eu ainda nunca criei isso. De repente, é uma coisa que a gente pode criar junto. Né? Uma meta de um Plat com X pessoas. Eu acho que é legal ter essa coisa. Mas no meu momento, um Plat é uma coisa, no momento, tá? Uma coisa bem natural para mim. Então,
é o cara que vira faixa preta, ele tende a querer muito Plat. Porque com quantas pessoas ele consegue conversar? Né? Dividir dúvidas e anseios. Uhum. Quantas pessoas vão entender onde ele está passando nesse exato momento, as dificuldades? Você tem que ser um faixa preta para entender o que é que um faixa preta sente. Então, existem poucas pessoas no mundo que os Plats conseguem conversar. E quando eu falo consegue conversar num contexto de integridade, contribuição e crescimento. Quantas pessoas vão poder ajudar, né? Então, o Platinum é uma aceleradora, e através de conhecimento focado nesses 3 pilares. Então, é muito natural. Então, não tem muito objetivo com o Platinum no momento, mas podemos criar. De repente, a gente pode criar uma visão. Mas a minha visão que mais me move hoje é a criação do 6 em 7 mesmo. Porque eu acho que quando o cara faz o 6 em 7, ele não consegue desver. Então, ele entra numa reação em cadeia muito grande. Ele tem que chegar à faixa preta. Principalmente se ele está num programa como Insider. Não é difícil motivar um 6 em 7 aí para faixa preta. É mais difícil... Exatamente. É mais difícil tirar o cara da branca para marrom do que o cara para marrom para preta. Da marrom para preta, ele já viu o resultado. O dinheiro caiu na conta, o impacto aconteceu no mundo, ele já pagou imposto, já tem, talvez, os seus primeiros membros do seu time. Então, ele já é um cara bem transformado. Exato. Eu ia falar isso. Então, tem um quê, assim, e parece que ele já está no caminho, entendeu? Já coloquei ele já viu, e ele vai chegar lá. Já o branca para faixa marrom não é assim, tem muito mais dificuldades, às vezes ele tem dúvida de si, às vezes ele tem dúvida do mercado, às vezes ele não sabe escolher lasanha ou canelone, ou às vezes ele tem dúvida... Então, esse é um cara que eu acho que eu causo maior impacto, né? O faixa marrom o mosquito já picou ele está completamente... Eu diria que faixa marrom é um cara convertido mesmo. Pô, o cara que fez R$100.000 em 7 dias, se não converter, o que vai converter o cara, entendeu? Isso aí. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu acho que tanto é que os programas que a gente tem, por exemplo, a Fórmula, para fazer a pessoa chegar no primeiro 6 em 7, o próprio Insider, são programas que aceitam mais pessoas. Tem menos critérios, é um programa que tem uma escala maior. Cara, o Plat, o negócio de, cara, fazer ele da faixa preta para cima, ou aceitar os faixas pretas, ele é um programa que, por exemplo, aqui dentro a gente nem tem muita escala. E eu acho que, nesse momento, depois o mundo pode mudar, né? A minha visão é que, nesse momento, eu acho que o maior gap é realmente fazer a pessoa chegar no primeiro 6 em 7. Porque, como você falou, uma vez que o cara vê o 6 em 7, uma vez que ele aprende a fazer o 6 em 7, a coisa anda num outro ritmo. Uma transformação absurda já aconteceu. E uma pergunta que chegou aqui da galera ao vivo. O Plat, o cara tem que ser faixa preta. Ele pode ser faixa preta lançando vários experts ou tem que ser com apenas um produto? Olha, se ele lança um Octus Experts, não é os lançamentos do Expert que o faz faixa preta. Ele tem que ser... Isso é importante que esclarecer mesmo. Total. Eu espero que a comissão que ele ganha, o faturamento da empresa dele, seja faixa preta. Exato. Então, por exemplo, se ele é um lançador e ele negociou, sei lá, 10% no valor das vendas que ele fizer para a pessoa. E ele foi lá e fez 2 milhões para a pessoa. O valor que ele recebeu foi 200 mil. Logo, ele ainda não é um faixa preta. Isso é só uma coisa... Mas se ele fizer vários lançamentos de 2 milhões, onde ele ganhar isso, ali ele se torna um faixa preta elegível para o Plat. Então, exatamente. É o que você ganha, é a sua empresa. Você não pode comprar. Senão, eu vou comprar a ação do Itaú e falar que eu sou um cara de 9 bilhões, né? Então, não funciona. Porque... Exatamente. Não funciona. Não para entrar no Plat, né? Uhum. Eu vou comprar um 20% 20%, meu Deus, 0,00001% do Itaú e falar que, ó, aquele resultado de 3 bilhões é meu. Não é aqui, é um pequeno pedaço, mas não é tudo. Eu já ia falar, 20% você pode falar, tá? 20% do Itaú você pode falar que você é um cara de bilhões. Cara, vamos lá.
você tem o Plat desde 2013, então eu posso dizer assim, você tem muita convivência com esse tipo de pessoa, com faixa preta. O que você diria que os faixas pretas, que são características que estão presentes, sei lá, pode ser uma, duas, três, o que vier aí na sua cabeça, que está presente num faixa preta que ainda não está presente num faixa branca? Total. Vamos pensar aqui, pensando aleatoriamente, né? Primeiro que um faixa preta, ele tende a valorizar muito o básico. E o faixa branca tende a querer sair do básico. Ele quer as firulas, não quer o básico, né? Se você for parar para pensar numa analogia de karatê, o faixa preta ele dá muita importância à prática do básico. Um burro, por exemplo, fica treinando o básico muito. O faixa branca ele já quer aqueles golpes super complexos. Do filme do Karate Kid lá. Quanto mais faixa branca a pessoa é, menos o básico ela quer. Ela não tem paciência para o básico, não quer o básico, ela acha que é melhor. Quanto mais faixa preta é, mais valor ele dá ao básico, ao fundamental. Essa é uma das coisas. A outra coisa, vamos lá. Outra coisa é que o faixa preta é um cara copo meio cheio. Então tem um copo de água, tem sempre o cara que fala que o copo está meio vazio e o outro que fala que o copo está meio cheio. Então, o faixa preta, ele tende a ter uma perspectiva positiva sobre um fato. Eu não estou falando que faixa preta o copo está 100% cheio. Ele vê um copo pela metade e fala que está 100%. Não, não é isso. Isso aí já é uma pessoa que está fora da realidade. Ele vê uma coisa e ele interpreta o lado bom das coisas. Se tem um faixa preta que é copo meio vazio, eu tendo a não aceitar no Plat. Porque a gente tende a ser a média das pessoas que a gente anda com elas. E se a gente se rodeia de pessoas copo meio vazio, a gente vai tender a ficar copo meio vazio. E quando a gente é copo meio vazio, a gente tende a ferir a nossa confiança. E o principal dever do empreendedor é não deixar de perder a confiança. Você pode perder tudo. Pode perder até seus clientes, sua empresa, o caixa da sua empresa. Se você manter a sua confiança, você pode reconstruir tudo. Agora, no momento que você perde a confiança em si próprio, acabou o jogo. Então, uma das maneiras de você não ter, de você ter essa confiança, é você se rodear de pessoas copo meio cheio. Então, copo meio vazio, até existe faixa preta copo meio vazio, só que ele não está no meu grupo, porque eu só saco isso, eventualmente a gente pede para ele sair. Algumas outras coisas. Plat, eles têm uma mentalidade de abundância muito grande, então eles dividem. É engraçado, né? Porque uma pessoa com uma mentalidade de escassez muito grande, ele tende a guardar aquilo para ele, porque ele acha que é escasso, vai acabar, então eu guardo para mim. Mas então o que acontece? Ele vai tender a ter uma mentalidade de escassez. O faixa preta tem uma habilidade de contribuição muito grande, até porque para ele chegar na faixa preta, geralmente ele vem do insider, a gente já desenvolve essa mentalidade. Então, se chega a faixa preta que não contribui, ou que tem muito medo da contribuição, acha que a contribuição é um veículo de escassez, ele vai tender a sair do programa. Então, em faixa preta, ele não acredita que a pizza é finita. Olha que louco. Se você tem uma pizza e ela é finita, você vai tentar guardar o pedaço, porque se você contribuir para outra pessoa, você perde o seu. O faixa preta, ele acredita que a pizza pode se expandir. Olha que louco. Que a massa cresce. A massa cresce, o mercado aumenta. O mercado é capaz de aumentar. O tamanho do mercado não é finito na cabeça de um faixa preta. Olha que interessante. E ele também é um antifrágil. Ele tende a ser antifrágil. O que significa um antifrágil? O antifrágil é que a gente costuma, no livro do Nicolas Taleb, ele define isso, né? Ele fala que o material duro, firme, é aquele que aguenta impactos, né? Força. E o material frágil é aquele que quebra quando é impactado. E aí tem um material antifrágil. O material antifrágil, ele fala o seguinte: quanto mais você bate nele, mais duro ele fica. Então, em faixa preta, quanto mais a dificuldade, ao invés de enfraquecê-lo, como é no frágil, ou ao invés de simplesmente se manter, que é no duro, né? Se você tem um vidro e ele é duro, ele é forte, ele se mantém ao impacto. Já no material antifrágil, ele se torna mais forte. É como se você tivesse um vidro que toda vez que você atirasse nele, ele ficava mais blindado. Então, o Plat, ele tem essa característica de antifragilidade.
ele tem, quanto mais a gente recebe desafios, mais forte a gente fica. A gente fica melhor do que quando a gente não tinha um desafio. Mas isso é uma mentalidade, é uma decisão, é uma escolha. Tem uma frase muito legal, uma vez eu estava num jogo de futebol lá na Inglaterra, ao vivo, era do Brasil e de Portugal, estava ao vivo lá, um amigo meu tinha ingresso, me convidou. E aí a gente estava vendo o Cristiano Ronaldo pegou na bola. E quando ele pegou na bola, a torcida brasileira começou a vaiá-lo. Começou a dizer, Cristiano. Exatamente, xingar o cara. Aí um amigo meu, na época o Cristiano Ronaldo, vai vendo, jogava no Manchester, nem no Real Madrid não jogava. E aí esse amigo meu, que é inglês, falou assim, a torcida brasileira não está sabendo o que eles estão fazendo. Como assim? Assim, o Cristiano, quando é vaiado, joga melhor. Olha que interessante. E dito e feito, cara, naquele jogo, o Cristiano, mais, não sei exatamente quantos minutos, mas foi lá e bum! Eu não sei se ele marcou o gol ou liderou a jogada que marcou o gol. E eu acho que Portugal ganhou de 2-1, 2-0 do Brasil, mais ou menos. Eu lembro que a gente perdeu. E aquilo ficou na minha cabeça, olha só, ele joga melhor vaiado. Outros jogadores, né? Reza a lenda que o Michael Jordan também jogava melhor vaiado. Até que ele, às vezes, instigava o oponente a vaiar ele. Quando ninguém estava vaiando ele, ele ia lá e fazia uma coisa que chama trash talk. Falar aquelas bobeiras no ouvido do cara, para deixar o cara bravo, reagir e vaiar ele. Porque ele jogava melhor vaiado. Então, o vaiar, que é um desafio, né? Passa a ser um combustível para melhorar. Olha que interessante. As pessoas usam combustíveis para melhorar a vaiar. Algumas pessoas, um faixa branca, quando é vaiado, ele fica para baixo. Joga para baixo. A faixa preta tende a ficar ainda mais forte. Né? Se os haters soubessem o quanto eles odiarem um faixa preta ajuda o faixa preta, ele deixaria de ser hater só para sacanear o faixa preta. Boa, cara, boa. Uma pergunta que a gente já tinha aqui e que veio ao vivo também. Você está numa posição onde tanto você lidera um grupo como esse, um grupo de mastermind, normalmente é o conceito que a galera usa para definir esse tipo de grupo. Então, você tanto lidera este tipo de grupo, quanto você também participa, como participante normal, sem liderar, fora lá do Brasil e tudo mais. Na sua opinião, qual que é a diferença entre um e outro, entre estar nessas duas posições, o quanto que, tipo, você vê sentido em continuar como participante, uma vez que você já tem um grupo que você lidera, como é que você vê isso, sabe? Eu acho que o grupo que eu participo é um grupo internacional. E foi o grupo que eu comecei. E isso me dá uma perspectiva internacional. O input das pessoas é internacional. Eu tenho uma noção do que está acontecendo lá fora. Isso é bom, porque me dá a oportunidade de inserir ideias que são alienígenas ao mercado brasileiro no mercado brasileiro. Quando a gente começou, esse grupo era muito mais avançado que o meu próprio grupo aqui no Brasil. Com o tempo, eu acredito que não tem mais esse avanço. Lá não é melhor do que aqui. Eu acho que lá é diferente de aqui. Então, o fato de eu participar ainda faz com que eu queira o input daquele, vamos dizer assim, aquele portfólio de pessoas que estão lá. Eles ainda são muito bons, eu ainda tenho muito input, né? Muitas ideias. Já aqui, eu criei o grupo e não participo, porque na época não tinha um grupo para participar. Então, eu tive que criar um. Foi meio que empreendedorismo por necessidade. Não tinha um, eu achava que ia ser bom, criei. E eu acredito que hoje em dia não tem um melhor que o outro. São diferentes. Aqui ele tem muito minha pegada, né, de crescimento. Lá tem uma pegada diferente. Né? Geralmente ele absorve a pegada do maestro. E eu sou o maestro. E como eu sou o maestro, eu orquestro ele. Então, o grupo tende a ter muito um pouco da minha personalidade. Pensa bem, esses três quesitos, integridade, contribuição e crescimento, não foi o grupo que pediu para que fosse isso. Foi eu que impus. Na verdade, não impus. Eu selecionei baseado no que eu queria. Olha só, eu quero um grupo de integridade, contribuição e crescimento. Os valores do outro grupo são completamente diferentes. Por exemplo, um exemplo. Lá no outro grupo, crescimento de negócio não é um valor tão chave assim.
Olha que interessante. Olha. Eu acho que as pessoas de lá procuram um crescimento do seu negócio tão como um valor principal, nada de certo ou errado. Então, eu acho que lá no outro grupo tem uma pegada maior de qualidade de vida, que é diferente. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa pode acontecer mutuamente com a outra, uma coisa pode não acontecer mutuamente com a outra. Mas a gente discute menos qualidade de vida no Plat. A gente implica que, claro, não é crescimento ao custo da qualidade de vida, mas a gente está com fome de fazer impacto. Então, está numa época que eu estou com uma fome de fazer isso. Então, é uma época que eu penso mais no crescimento, na divulgação da informação no Brasil, do que eu penso em passar um tempo na praia. Né? Até porque se eu quisesse passar um tempo na praia, eu passava. E enquanto não tem nada de errado com isso, é um grupo com as pessoas que têm fome de crescer o seu negócio, o seu impacto, a sua audiência, o seu legado. Né? E lá também tem isso, mas lá tem uma outra vertente também, que é uma vertente de criar a vida que você sonha. Né? Então, são vertentes diferentes, não exclusivas, e eu acredito que lá é um tempo de muitas pessoas que estão lá já não estão mais acelerando, estão desacelerando. Tem uma fase da vida que a gente desacelera, tá? Eu acredito que algumas pessoas lá estão desacelerando, procurando outras coisas. Isso ajuda também. É um estímulo diferente. Se você tá num grupo bom, pô, eu conheço a galera de lá também, é uma galera muito boa. Você ter estímulos diferentes de pessoas top é benéfico, né? Então... com certeza. Eu acho que a empresa tende a assumir um pouco da personalidade da pessoa que está conduzindo. A minha empresa tem um pouco da minha personalidade. É diferente da empresa da Marifase. Exato. É diferente um pouco da empresa, que tem uma personalidade diferente da minha. Eu acho que é legal isso. Então, quando você é o maestro do grupo, o grupo tende a ter direcionamento. Mas eu também acho que vale a pena fazer parte. Agora, dá muito trabalho organizar um grupo, é muito intenso. Eu não organizaria mais de um, não. Então, a gente já organizou, inclusive, né? Eu costumo lá no dizer que o Platinum é um produto estratégico para mim. É um produto mais estratégico do que rentável. Não quer dizer que não seja rentável, mas ele é mais estratégico. Por que ele não é rentável, não é tão rentável? Porque ele não é tão escalável, né? Ele é menos escalável. Ele muito menos. Bastante energia. Mas ele é muito estratégico, porque grande parte do crescimento do meu negócio veio do fato de eu estar orquestrando esse grupo. Veio do conhecimento que nasceu ali. Então, ele é muito importante para mim, eu cuido com muito carinho. Porque ele vale mais para mim do que ele vale mais para mim em dinheiro do que o dinheiro que ele traz. Do que a receita que ele gera ali, né? Ele vale mais para mim do que a receita que ele gera. Porque com o conhecimento que eu adquiro lá, eu consigo muito mais aumento de receita e crescimento do que a receita que ele me dá. Muito mais. Muito mais. Interessante. E no Platinum, tem faixa preta de produto físico, que vende produto físico? Vende online, mas produto físico? Tem. A gente tem o Rafael Araújo, que vende cachaça com lançamento, mais de 2 milhões por ano. A gente tem a Sabrina da Francisca Joias, que vende semi-joias, também milhões de reais por ano. Devia até entrevistar um dos dois só para ver. Então, sim, tem dois. Mas o que une eles não é só que eles fazem 2 milhões por ano. Eles fazem 2 milhões usando a fórmula de lançamentos. Né? Tanto a Sabrina quanto o próprio Rafael. No online ali, não é que eles têm uma loja ou uma rede de lojas e vende na rede de lojas dele. Então, isso é bem importante salientar que o produto é físico, mas a estratégia é digital 100%. Total. Cara, então vamos lá para a última pergunta deste episódio. Por que você não coloca não faixas pretas lá dentro do Plat? Porque pensa comigo, né? Pensa na lógica. Se eu não colocasse uma pessoa não faixa preta, isso não ia fazer com que ela chegasse, o fato dela conviver com um monte de faixa preta, não ia fazer com que ela chegasse na faixa preta mais rápido? Vou colocar alguns não faixa pretas lá. Tanto é lógico, quanto no passado já o fiz. No passado eu já fiz, colocava faixas marrons no Plat. Né? Não tinha essa regra. Só que com o tempo, eu não sei
se isso era produtivo. E eu vou te falar por quê. No processo de aprendizagem, você quer ter alguém, você quer ter contato com faixas pretas, mas você quer ter alguém que esteja levemente igual ou superior a você. Porque quando você coloca, quando o gap, isso é, a distância onde você está, aonde a pessoa está, é muito grande, uma pessoa que não faz nem 6 em 7, imaginar 100 milhões ou 2 milhões, é muito grande. Muitas pessoas ficavam, isso era uma faca de, muitas pessoas ao invés de ficar inspiradas, ficavam desmotivadas. Então, quando você está subindo o Everest, se você falar subir o Everest, para muita gente é um objetivo muito grande. E eu acho que isso desmotiva algumas pessoas. Muitas pessoas acham que nunca vão chegar lá. Agora, se você chegar, vou chegar aquele monte, que é um passo, isso deixa mais fácil. Então, resumindo, hoje eu acredito que a gente tem que estar com pessoas da nossa área ou literalmente um pouco maior ou um pouco menor. A gente tem que ter esse mix. Se a gente aumentar muito esse gap, né, essa distância, a gente desmotiva ao invés de motivar. Então, eu acredito que a configuração que eu tenho hoje, faixa preta com faixa preta. E, cara, tem uma distância muito grande de 2 milhões para 100 milhões, né? Sim, sim. Não é que você não tem que ter distância. Tem que ter distância. Mas existe separar as pessoas em grupos aumenta a possibilidade dela não se desmotivar no meio do caminho. E, de novo, sinceramente, entre eu e você, o fato de eu não aceitar a faixa marrom no Plat faz com que muitas pessoas aspirem a faixa preta para poder mudar de nível. Então, é um instrumento de motivação também. Quando você passar de nível, você vai para um outro grupo. E, gente, aprendizagem é motivação também. Eu acho que são desafios diferentes e tem determinadas faixas que a pessoa precisa lidar com um desafio diferente da outra faixa. Por exemplo, uma história que recentemente aconteceu que deixa isso muito claro para mim é quando eu fui surfar com você, surfar no barco, né, um barco que puxa, não surfar na praia, porque até então Brasília não tem praia, a praia não chegou aqui. E aí a gente foi surfar, e aí o barco puxa a pessoa, e ele faz uma onda, você entra na onda. E aí eu fui o último, tava você, o professor e tudo mais, tava o Ladeirinha também. E aí todo mundo, o que acontecia? O barco entrava, a pessoa segurava a cordinha, subia na prancha, entrava na onda, e aí eu fui o último, e o que eu mais ouvi de dica? Olha, para entrar na onda, você tem que estar com o pé assim assado, aí você tem que fazer assim com o dedo, que aí você vai subir, para frear na onda você faz assim e tudo mais. E aí, pô, eu fiquei ali um tempão absorvendo aquele tipo de coisa. E aí eu fui lá cair na água. Só que quando eu caí na água, eu não conseguia nem subir na prancha. Que parece uma coisa muito óbvia, mas, cara, era óbvio para vocês que estavam no nível maior. E o fato de daquilo não estar claro para mim, tudo aquilo que eu absorvi ali durante aquele tempão, que foi um tempão até eu cair na água, foram coisas que, para mim, naquele momento, tipo, não adiantaram muita coisa. Então, eu sei lá, eu devia estar pensando em formas, como é que sobe e tudo mais. E eu acho que é a mesma coisa quando você tem, sei lá, faixas pretas e faixas não pretas. Você joga uma pessoa não faixa preta no meio de faixa preta, é que nem eu lá no meio, conversando sobre como é que sobe, freia, acelera na onda, e eu não conseguia nem subir na prancha. Então, aí eu falei, não, peraí, deixa eu aprender a subir na prancha primeiro, quando eu estiver aprendendo a subir na prancha, e aí durante aquele dia inteiro eu não subi, inclusive, foi subindo a outra vez que a gente foi, mas o fato é, enquanto eu não subir, deixa eu me preocupar em subir, e aí depois eu me preocupo com as outras coisas. Então eu acho que misturar, eu fiz a pergunta para levantar essa discussão, tem tudo isso, eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu acho que é bem claro para a gente que vê o tipo de desafio de um não é o mesmo tipo de desafio do outro. Então, eu acho que colocar ali no meio, né? A gente já fez e não foi tão eficiente assim, né? Então,
É isso. Cara, é isso aí, então. Show de bola, galera. Esse foi o episódio do podcast 6 em 7 em casa, versão em casa aqui, eu e o Érico da própria casa, todo mundo seguro, mãozinha limpa, álcool em gel, mas a quarentena continua, mas o podcast não para. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio.